Bem, então, agora ele vai considerar então a música e a ginástica enquanto um conjunto, né? E ele não vai dizer que a música serve para a alma e a ginástica serve para o corpo, mas ele vai dizer que as duas servem para o cuidado da alma, né? E aí ele vai argumentar sobre isso. Vamos pensar o seguinte, né? Se a gente for considerar os praticantes extremos de cada uma dessas duas artes, né? Um praticante extremo da música, por exemplo, ele seria alguém com uma brandura excessiva, né? E um praticante extremo da ginástica seria alguém extremamente rude, né? Extremamente bruto, embrutecido. Ele vai dizer que essas duas capacidades, elas vão visar o cultivo de uma tendência natural dos seres humanos, né? Então ele vai dizer que todos nós temos uma impetuosidade natural, que quando a gente educa bem, ela se torna coragem, mas quando a gente passa da medida, quando a gente tensiona ela demais, essa qualidade natural vai se tornar uma dureza e uma rispidez, né? Mesma coisa em relação à segunda, a qualidade da música, né? Que a música quer trabalhar, que é a natureza filosófica. Quando a gente educa bem essa natureza filosófica, nessa tendência filosófica, nós nos tornamos uma pessoa ordenada, né? Enfim, elegante. Então, e quando a gente passa da medida, quando a gente tensiona demais essa qualidade filosófica, a gente acaba se tornando excessivamente brando, né? Muito mole, digamos assim. Então, a questão aqui é que a música e a ginástica, elas vêm equilibrar essas duas tendências, elas vão harmonizar essas duas tendências humanas, né? Isso aqui a gente pode ver em 410D. Só vou ler, né, o que eu acabei de explicar. Que, de meu lado, eu sei que os que praticam a mera ginástica tornam-se mais rústicos que o devido, e, em compensação, os que praticam a música tornam-se mais brandos do que seria bom para eles. De fato, a rusticidade vem da impetuosidade natural, e esta, corretamente educada, pode ser coragem, mas sobre tensão maior do que a devida, pode tornar-se dureza e rispidez. Então, a questão aqui não é educar corpo e alma, né? As duas disciplinas vão educar a alma, só que vão educar tendências diferentes da alma humana, o ímpeto e a natureza filosófica, tá? Então, aqui a música e a ginástica, elas servem muito mais para a gente afinar um instrumento, né? E harmonizar essas tendências para que a gente transforme elas em coragem e temperança, né? A gente transforma o ímpeto natural em coragem e a natureza filosófica natural de todo ser humano em temperança, né? E que os guardiões, então, para que eles se tornem guardiões, né? Eles devem ter as duas características em harmonia, tá? Aqui eu vou ler também um passo de 411C a 412A, que é onde ele exemplifica, né, essas ocorrências em algumas pessoas. Então vamos lá. Vamos lá. Quando alguém permite que a música da flauta o encante e faça que por seus ouvidos como um funil, as harmonias doces, suaves e lânguidas de que há pouco falávamos, se derramem em sua alma e passem a vida toda cantarolando, né? Deslumbrado com o canto, se a princípio tinha alguma impetuosidade, como uma peça de ferro ele a tempera, e de rude que era, torna-se útil, né? Quando, porém, isso passa da conta, né? E ele não para com esse encanto, logo a seguir vai se liquecendo e se esvaindo, até que o seu ímpeto se esgote, e extirpando como se fossem os nervos da sua alma, ele cria um lanceiro frouxo, né? Alguém mole. E é o contrário, né? Se por natureza ele falta ímpeto, alguém que por natureza ele falta ímpeto, né? Que ele precisa trabalhar a questão do ímpeto. Esse resultado se dá de pronto. Mas se ele é impetuoso, enfraquecendo-lhe o ímpeto, de pronto o torna instável, rapidamente por motivos de somenos, passando rapidamente da exaltação para a calma. De impetuoso que era, torna-se irascível e colérico, cheio de mau humor. Em compensação, quando se esforça. Então, aqui ele deu o exemplo do, da música, né?
Aqui ele vai dar o exemplo da ginástica agora. E em compensação, quando se esforça com muitos exercícios na ginástica, se alimenta com lautos banquetes, mas não se dedica à música e à filosofia. A princípio, sentindo-se bem fisicamente, não se enche ele de soberba e ímpeto e não se torna mais corajoso do que era. Mas esse não tem outra atividade, nem de forma alguma mantém contato com a musa, ainda que haja no íntimo da sua alma o desejo de aprender, já que não sentiu o gosto de nenhum aprendizado, de nenhuma pesquisa, sem participar de uma discussão, nem de algo ou outro pertinente às musas, esse desejo se torna fraco, surdo e cego, já que não foi despertado, nem nutrido, nem ficou livre de suas sensações. Uma pessoa assim se torna um inimigo da discussão, um estranho às musas, né? E não se serve mais da persuasão por meio de argumentos, e é pela violência e selvageria, como um animal que se desincumbe de tudo, vivendo como um ignorante, um canhestro a quem falta ritmo e graça. Enfim, né? Então aqui vocês encontram, né, alguns exemplos aí, a gente poderia ler outras passagens também. E aí, por último, né, ao que parece, foi por dois motivos: a impetuosidade e a filosofia, não a alma e o corpo, motivos apenas acessórios, que um Deus concedeu aos homens essas duas artes, a ginástica e a música, para que essas atividades se harmonizassem e atingissem um nível adequado de tensão e relaxamento. Beleza. É... Bom, é... e aí agora a gente também termina, né, digamos assim, essa qualificação da ginástica, né? Ele explicou o que é a ginástica e a gente agora se direciona para o segundo momento do diálogo, né? Que se inicia aqui no livro 3, que é, bom, afinal de contas, né, dito isso, educados, decidida a forma de educação dos guardiões, quem deve governar a cidade, né? O comando da cidade deve ser decidido, dado a quem, né? E aí eles vão chegar a duas, eles vão partir de duas premissas, né? O comando da cidade deve ser feito pelos mais velhos e pelos melhores, tá? Quem seriam os melhores, né? Dentro dessa perspectiva dos guardiões? Aqueles que seriam inteligentes, capazes e zelosos com a cidade, né? Se a gente for ver, aqueles que têm vontade, amor e sabedoria, né? Inteligentes, aquele que tem sabedoria, capaz, aquele que exerce a vontade, e zeloso, né, a contraparte do amor. Tudo bem? Então esses seriam os melhores. E como que nós saberíamos quem são os melhores dentre os guardiões, né? Quem tem mais afinadas essas qualidades de vontade, amor e sabedoria? E aí em 412 a gente vê que os guardiões eles vão passar por provas, né, para que seja garantido a eles o comando da cidade. É, tá? É necessário fazer um exame, então, sobre a vida do guardião, né? Um exame para ver se a opinião que eles têm sobre a cidade é duradoura ou se desaparece, né? Contra ou com a sua vontade. Qual seria a opinião que o guardião teria, né? A opinião é basicamente o lema, né, dos guardiões, que é cada vez fazer o que julgar melhor para a cidade. Então, sempre colocar as necessidades da cidade em cima de todas as outras. Beleza? Bom, dessa forma, a gente tem que ver se os guardiões eles vão priorizar a cidade mesmo ou não ao longo da sua vida. Tá? Como que eles podem perder essa opinião? Como que eles podem, de alguma forma, decidir contra a cidade, né? O Platão ele diz que as pessoas elas acabam perdendo as suas opiniões por três formas, né? Por roubo, por fascínio ou por violência, né? Seja porque essas opiniões elas foram roubadas ou pelo tempo ou por alguma persuasão, né?
Pelo fascínio também, quando é, por alguma sedução, por algum, enfim, né, a alma se desloca ali dos seus princípios, e pela violência, quando eles sofrem dores, amargores, enfim, né, e decidem acreditar, fazer outra coisa. Aqui, na minha leitura, né, eu fiz uma relação com o Anakin, lá do Star Wars, né? Talvez seja o caso da gente pensar também nessa figura e ver os aspectos ali de roubo, fascínio e violência pelo qual ele passa, né? Bom, então, em 413D, Platão vai dizer que o guardião deve ser submetido a essas provas, né? A provas relativas ao roubo, à violência, ao fascínio, para que se verificasse se as opiniões que eles mantêm sobre a cidade seriam válidas, né? Então, eu vou ler aqui. Então, pois bem, como dizia há pouco, nós devemos procurar. Eu estou lendo em 413D, tá? Como dizemos há pouco, nós devemos procurar saber quais são os melhores guardiões daquilo que entre eles é um lema, a saber, que a cada vez devem fazer o que julgam melhor para a cidade. E já desde a infância, devemos observá-los ao propor-lhes tarefas em que muito facilmente se esqueceriam de tal lema e se deixariam enganar, escolhendo quem deles se lembra e quem não se deixa enganar e excluindo os outros. Tá? Então, essa é a prova dos guardiões. Devemos impor-lhes fadigas, dores e competições, em que possamos observar essas mesmas disposições, né? Devemos criar para eles uma terceira espécie de prova, né? A do fascínio, a tal qual fazem os que conduzem potros, né? Cavalos, na direção de ruídos e tumultos, para ver se são medrosos. Também devemos levá-los, ainda crianças, a situações em que temores e prazeres se alternem, submetendo-os a uma prova mais rigorosa que a do fogo, para que o ouro, né, para ver se que é a do fogo para o ouro, para ver se facilmente se deixam fascinar ou se sempre mantêm uma boa postura porque são bons guardiões de si mesmos e da música que aprenderam, mostrando situações como essas que são dotados de ritmo e harmonia e mais úteis que ele, para eles próprios e para a cidade. E aquele que sempre, na infância, na juventude e na maturidade, passou pelas provas e saiu incólume, a esse devemos instituir como chefe e guardião da cidade. E quem não tiver tais qualidades, devemos excluir. Então, é assim que se decide quem vai se tornar o governante da cidade, né? E a partir daqui, a gente tem uma diferença, uma diferenciação, né? Porque antes, até o momento, a gente tinha duas classes de pessoas na cidade, né, que são a classe produtiva e os guardiões. Agora nós temos três: a classe produtiva, né, o guardião perfeito, que é o governante da cidade, e os seus auxiliares, tá? Então, aqueles que lá no princípio nós chamamos de guardiões, a classe militar, né, os funcionários públicos da cidade, a partir de agora, até o final do diálogo, vão ser chamados de auxiliares dos guardiões, porque a palavra guardião vai ser usada somente para o governante agora, tá? Beleza? Bom, feito essa distinção, para terminar o livro 3, né, a gente vai falar sobre o modo de vida, né, dos guardiões. Muito interessante. Então ele vai dizer que agora então que estão estabelecidas as classes da cidade, né, aquele que produz, aquele que executa e aquele que governa, né? Então é necessário agora a gente encontrar uma maneira de integrar essas pessoas. E ele vai dizer, bom, a gente viu anteriormente que a mentira ela é inútil aos deuses, porque os deuses não precisam mentir, só que ela é útil aos seres humanos, né? E então vai ser necessário contar uma mentira, né? Fazer uso de uma mentira para conferir unidade a essas pessoas, né? A mentira aqui que ele vai contar, né, evidentemente, é um mito, tá? O Platão ele não usa mentira
como algo pejorativo, né, a nível político. Ele vai dizer que a mentira aos seres humanos é como um remédio, que quando bem administrado, ele pode garantir saúde, né, enfim. Só a gente pensar, né, exemplo muito básico, assim, se uma criança pergunta para você algo indecente, né, tipo, o que é, sei lá, latrocínio, né? Enfim, você não vai explicar ipsis literis assim para criança, né? Enfim, o que é genocídio e coisas assim, né? Você vai dar a ideia, mas a ideia vai estar associada ali a algumas imagens mais leves para que ela consiga capturar aquilo, né? Aprender aquilo, aprender a essência daquilo, né? Mas de fato, enfim, né? A gente pode dizer que é uma mentira, né? Em grego, pseudes, a gente vai estar camuflando, né? Pseudes, a resposta. E aqui o mito que o Platão vai contar, ele tem a mesma finalidade, né? Nessa parte aqui, é o mito das três raças, né? Que a gente observa aqui. Então ele vai dizer que essa é uma história fenícia, né? Uma história de origem fenícia, que diz o seguinte, que os guardiões, enfim, a população da cidade teria que acreditar que, na verdade, eles haviam nascido da própria terra, né? A terra, no centro ali da terra, produziu as suas armas, suas roupas, suas feições, né, seu corpo, e eles saíram da terra. Tá? Já que eles saíram dessa terra, todos da mesma terra, eles então seriam todos irmãos, né? E deveriam, com todas as forças, defender a sua mãe, a terra da qual eles nasceram. Né? Isso vocês podem ler melhor, né, na, ali no finalzinho do livro 3. Deixa eu ver que parte que tá. Tá em 414D, tudo bem? A narrativa, se vocês quiserem, vocês leem elas com mais detalhes. Né? Mas, enfim, então seria essa Irmandade dos Nascidos da Terra, que é um mito fundador e unificador da Calípolis, tá? E aí, ele vai continuar dizendo o seguinte, quando vocês nasceram lá dentro da Terra, a Terra misturou na alma de cada um de vocês metais diferentes. Então, na alma dos artesãos, há o ferro e o bronze, né? Na alma dos auxiliares, dos guerreiros, há a prata, né? E na alma dos governantes teria o ouro. E cada um desses metais teria que ser diferenciado, né? Cabendo, então, aos artesãos as tarefas que lhe cabem, aos homens de prata as tarefas que lhe cabem, e aos homens de ouro a tarefa que lhe cabe, né? E que haveria um oráculo dizendo que quando um guardião, quando um governante não tivesse a alma de ouro, a cidade seria destruída. Então, o mito, né? O mito fundador da cidade é esse aqui, beleza? Enfim, então, cabe agora a gente explicitar, né? Qual seria o modo de vida dos guardiões? Como eles precisariam viver de forma que o que eles tivessem, como eles vivessem, não os impedisse de ser o melhor possível. Né? Esse é o ponto. Né? Como eu coloco um guardião para viver, de forma que ele consiga ser o melhor possível. Tá? E ele vai falar então do modo de vida dos guardiões, que é a parte final do livro 3. Primeiro, né, ele vai elaborar uma justificativa para esse modo de vida, que a gente encontra em 416A. O discípulo vai perguntar, nossa, né, mas por que eles devem viver dessa forma? E o Sócrates diz o seguinte, da mesma forma que um pastor, a maior vergonha para um pastor é criar um cão que ao invés de proteger o rebanho contra os lobos, ele próprio faça dano e mate as ovelhas, né, se alimente das ovelhas, da mesma forma, a maior vergonha para um legislador da cidade seria produzir um guardião de forma que ele próprio atacasse a cidade, se aproveitasse da cidade, já que ele é naturalmente mais forte.
e, e se torne não um aliado benévolo da cidade, mas um senhor selvagem, né? Então, por isso é necessário estabelecer um modo de vida adequado para que o guardião faça a sua função, né? Cumpra a sua função. Então, qual que é o modo de vida do guardião? Primeiro, é um modo de vida totalmente restritivo, né? Já adianta. Primeiro, eles vão viver em moradias militares, né? Diferentes das moradias dos outros cidadãos. Eles viverão como em campanha, né? Em tendas militares. Eles não poderão ter nenhuma propriedade, nenhum lugar que ninguém mais entre, né? Então, nenhum lugar privativo. Nada que chamem de seu, né? Eles não terão salário, né? O salário que eles terão como pagamento, né, pelas suas atividades, seria alimento e roupa que eles vão receber do cidadão, de forma que nada lhes falte durante um ano, né, durante o ano. Eles vão atender a refeições públicas, né, tipo no refeitório comum, e vão viver toda a vida em comunidade, tá? Ele vai dizer que nada é estranho a amigos, né? Amigos compartilham tudo. E eles serão amigos irmãos. E aí também tem a lei, né, para terminar, a lei da impiedade de posse do ouro. Então, o argumento é o seguinte: já que eles têm ouro divino na alma deles, ouro e prata divino, os guardiões e seus auxiliares, né, eles não poderão estar sequer sobre o mesmo teto que peças de ouro, por exemplo. Eles não vão poder beber em taças de ouro e prata, não vão poder se adornar com ouro e prata, porque o argumento que é dito é o seguinte: o ouro divino é puro e com o ouro do vulgo, né, já foram praticados inúmeros crimes, e é impiedade você misturar os dois, né, o metal de origem divina e o metal de origem humana. Então, por isso, né, lei da impiedade da posse do ouro. Então, o guardião, ele vive numa vida extremamente restritiva, tá? Sem posse, sem nenhum tipo de condição, né, de margem, para que ele, com a sua atividade, faça mal à cidade. O guardião, por exemplo, ele está no cargo de poder, né? Só que com ele não vai lucrar, por exemplo. Ele não vai ter uma moradia melhor, ele não vai, sei lá, ganhar dinheiro, enfim, por qualquer, né, função. Beleza? Ele está em um modo de vida segundo Platão, adequado para que ele sirva a cidade. Tá? Bom, pessoal, esse é o livro 3, beleza? E, e é isso, é um livro bastante interessante, ele vai ser fundamental aqui, né? A descrição do modo de vida do guardião e esses passos, né, vão ser fundamentais para estabelecer o livro 5, 6 e 7 e 8, né? Outros 4 livros que vão tratar do tema do guardião, da educação do guardião, porque o guardião tem que ser um filósofo, enfim, por aí vai, tá? Vai tratar também de algumas polêmicas, né? Principalmente o livro 5, chamadas Três Ondas, né? Que aqui ele está dizendo que o guardião não pode ter nada de seu. Se a gente for ver, ele não pode ter o seu filho, né? Seu esposo, seu pai, sua mãe. Ele não pode ter família, né, em última instância. Família privada, né? Porque é compreendido que os guardiões encarariam a cidade inteira como a sua família. Ali vai ter o desenrolar mais explícito disso, né, no livro 5. Beleza? Então, é isso. Vou encerrar a gravação. Ficamos por aqui. Novamente, estou disponível aí, caso queiram tirar dúvidas ou fazer comentários. Mandem lá no nosso grupo. E abraços. Até mais.